Pode ser, então? Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, então, vamos trazer para vocês que estão ouvindo, vendo a gente pelas redes sociais. Vamos trazer as informações e as notícias do agronegócio do dia. Na edição de hoje, terça-feira, dia 25 de setembro. Além disso, também as informações de economia, as cotações, a previsão do tempo, também uma análise hoje, ao vivo, com especialistas sobre a questão do clima e o que a gente pode esperar aí da primavera, os próximos 3 meses do clima para a agricultura e também, principalmente, a possibilidade ou não de El Niño. Então, a partir de agora, estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Vamos começar trazendo informações relacionadas de que as usinas e destilarias do centro-sul do Brasil processaram 35.511.000 toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de setembro da safra 18/19, um volume que é 15,31% menor que o total que foi moído no mesmo período da safra passada. A informação foi divulgada hoje pela UNICA, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Segundo a entidade, a diminuição no ritmo de moagem é fruto da estiagem, que atingiu a região entre março e junho. No caso, segundo a UNICA, a seca fez com que a produtividade teve uma queda aí de quase 10%, reduziu então a oferta de cana e com isso acelerou o processamento que caminha para o final. Num comunicado, a UNICA diz que uma amostra com 237 unidades produtoras aponta que apenas 12% das empresas devem processar cana em dezembro de 2018, se for comparar com aqueles 36% que foram verificados no mesmo mês no ano passado, 2017. O cronograma apurado pela UNICA mostra que 38% das usinas do Centro-Sul devem encerrar a safra até o fim de outubro e 49% das empresas devem concluir a moagem ao longo do mês de novembro. No acumulado da safra, que começou em 1º de abril, o processamento atingiu 430,348 milhões de toneladas, alta de 0,47% sobre o mesmo período da safra 17/18. Como as chuvas prejudicaram a colheita e a moagem na semana passada, a primeira da segunda quinzena de setembro, é provável que ao fim deste mês o processamento acumulado no Centro-Sul deva ser pela primeira vez na safra menor que a do mesmo período do ano passado. E o mercado já espera uma moagem até 10% menor dessa de 2018-2019. Com 62,73% da oferta total de cana destinada ao etanol e 37,27% destinada ao açúcar, a fabricação do etanol somou 2,257 bilhões de litros na primeira quinzena de setembro, alta de 6,86% em relação à temporada passada. A produção de açúcar foi de 2.147.000 toneladas, quinzena inicial de setembro, baixa de 31,57% sobre o mesmo período do ano passado ou da safra passada. A Associação Brasileira do Agronegócio está esperando que o tabelamento de fretes rodoviário, que mais uma vez volta aí à discussão, depois das eleições para a presidência em outubro. É o que disse, então, o Cláudio Greff, ele que é presidente do Comitê de Logística e Competitividade da ABAG, da Associação Brasileira do Agronegócio. Ele disse: acreditamos efetivamente que a tabela vai cair com base em experiências que já tivemos em governos passados. Depois das eleições, as decisões da Justiça vão estar desvinculadas de interesses políticos, disse ele, e isso facilitaria, então, a derrubada da medida. Se for feitos os cálculos, conforme a entidade fez os cálculos, a tabela desencadeou um aumento de custos com frete que vão de 51% a 150%, dependendo da região. Inclusive, ele comentou que está havendo aí uma possibilidade, um risco de inflação nos alimentos
além de limitações nos fechamentos de contratos no mercado futuro de grãos e até a possibilidade de queda no plantio da safra 18/19 por causa do tabelamento. Esse tabelamento, né, a tabela de fretes, que surgiu como uma medida do governo federal para pôr fim à greve dos caminhoneiros que ocorreu entre o fim de maio e o início de junho deste ano. Tem aqui também dados do CPEA, Exalc USP, que acompanha aí, né, a oferta e demanda de alguns produtos e também vê como é que se comporta o preço deles. E eu vou falar agora um pouco do trigo, que foi divulgado hoje, uma estimativa de que, apesar de a colheita do trigo da nova safra estar na fase inicial, os trabalhos de campo foram interrompidos na última semana por causa de chuvas na região sul e em algumas regiões do sudeste. Por isso, então, o CPEA diz que muitos produtores saíram do mercado e reduziram o ritmo de vendas. Do lado comprador, então, o interesse por novas aquisições foi baixo também. Nesse cenário, os preços do trigo em grão estão oscilando no mercado interno. Em relação aos derivados, então, do trigo, as cotações de farelos encerraram a semana, por exemplo, em alta, sustentadas pela baixa oferta do produto e também pelo custo elevado da matéria-prima. No caso das farinhas, os valores oscilaram entre os diferentes segmentos. As altas foram influenciadas pelos estoques reduzidos e as quedas estão refletindo a pressão compradora, é o que diz aí os especialistas do CPEA Exalc USP em relação ao comportamento do preço e das vendas, né, da oferta e demanda aí do trigo. Tem aqui também informações relacionadas à importação de máquinas que foram divulgadas pela ABIMAQ, né? Hoje, a ABIMAQ, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. E aí os dados mostram que a importação de máquinas para a agricultura registrou alta aí de 38,8% no acumulado do ano agora, que se for contar de janeiro até agosto, se comparar com o mesmo período do ano passado. Segundo, então, diz a ABIMAQ, é a maior taxa de crescimento neste ano entre todos os setores de abrangência da associação. Mas em agosto teve queda de 9,3% na importação de máquinas para a agricultura. No tocante às exportações brasileiras de máquinas para a agricultura, os números indicam alta de 35,3% no mês de agosto. Com o dólar valorizado, tem aí a forte influência, a estabilidade no acumulado dos 8 primeiros meses do ano frente ao mesmo período de 2017. O elevado volume importado no segmento em 2018 está concentrado em máquinas que não são produzidas no Brasil, mas que são parte aí da demanda do agronegócio nacional. Como exemplo, foram citados colheitadoras de algodão, setor do agronegócio brasileiro que vem registrando significativo crescimento nos mais recentes ciclos. Tem também aqui alguns dados que foram divulgados, né, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, sobre o valor bruto da produção agropecuária deste ano de 2018. A estimativa é de 579 bilhões e 800 milhões de dólares, segundo informou o Ministério. Dados os cálculos, as lavouras devem apresentar faturamento bruto de 384,2 bilhões e a pecuária 181,3 bilhões de reais. Em termos absolutos, este valor representa uma queda de 2,5% em relação ao ano passado. E a redução do valor real das lavouras em relação ao ano passado é de 1,2% e da pecuária de 5,1%. Mais dados, mais informações também está no site do MAPA, né? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o preço médio do leite pago ao produtor caiu pelo segundo mês consecutivo no Rio Grande do Sul. Os dados mostram da Conceleite RS que projetou em R$ 1,14 o valor do litro, ou 3,78% abaixo do que foi do preço do litro no mês de agosto. O principal motivo para o recuo dos preços seria a entrada da safra. É a avaliação do especialista, um professor e economista da Universidade de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, Eduardo Finamori. Ele disse que, contudo, em valores acumulados de janeiro a setembro, o melhor preço médio nominal dos últimos tempos. Em termos reais, o valor do leite em 2018 está no seu pico com a média acumulada anual de R$ 1,12. O secretário executivo do Sindilat, Darlan Pagliarini, pontuou a importância de fazer um equilíbrio, né, no mix de produção para estabilizar o mercado, que, segundo ele, está bastante concentrado na produção do UHT. A produção de leite em pó e queijos, ele disse, sempre ajuda, né, para fazer esse mix aí de produtos. Apesar da queda no preço médio do leite, o valor do UHT,
que é o principal produto do mix de derivados lácteos gaúchos, segue acima dos parâmetros de anos anteriores. Ele também ressaltou que é relevante incentivar as exportações para garantir menores oscilações no mercado nacional. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos agora às informações do clima. Bom, nas informações do clima a gente sempre traz aqui a previsão, né, para o próximo dia, então nós vamos trazer aqui a previsão para amanhã, quarta-feira, dia 26 de setembro, segundo o Climatempo. A gente pode ver no mapa ali, né, tem alguns pontos de instabilidade na região sul, né, quase toda a região aí com tempo instável. E aí a previsão diz assim, ó, tempo chuvoso com temporais no oeste do Paraná. O norte do Paraná tem chuva e raios à tarde com risco de chuva forte. Demais áreas do sul tem sol entre nuvens com períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora do dia. Na região centro-oeste, para amanhã, quarta-feira, dia 26, então, a gente vê no mapa que tem ali uma parte que está com tempo bom, mas o restante ali da região centro-oeste, a gente percebe pelo mapa, ainda estamos com o mapa da região sul, agora sim, com o mapa da região centro-oeste, que tem períodos de céu nublado com pouco de sol e muita chuva no centro-sul e oeste de Mato Grosso do Sul. Sol forte, calor e tempo seco no centro-leste de Goiás e no Distrito Federal. Previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva com raios a partir da tarde nas demais áreas. E agora a gente está recebendo um convidado aqui na programação do Destaque Rural Notícias para falar sobre a questão do clima, mais especificamente a entrada agora da primavera, né, de 2018, e com isso, naturalmente, tem uma mudança aí no clima, né? E a gente então quer entender um pouquinho mais. E a gente convidou e agradece o Ivegdonei Sampaio, que é observatório meteorológico da Embrapa Trigo, de Passo Fundo, da região norte do Rio Grande do Sul. E a gente gostaria de saber, Sampaio, qual é a perspectiva aí para os próximos 3 meses, né, dessa estação nova da primavera para a região sul aqui em relação ao clima? Inclusive a gente ouviu falar nas previsões, nas perspectivas, né, de clima, que parece que teremos uma formação do El Niño e isso influencia aí no nível de chuvas, enfim. Mas, em primeiro lugar, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde a todos. Olha, Cristiano, a gente já estava esperando aí, já desde a semana passada, aí digamos assim, um pronunciamento aí dos institutos de pesquisa do Brasil, né? E sexta-feira houve uma reunião entre o INMET, o CPTEC e a FUNSEMI, que faz o prognóstico mais também voltado para o Nordeste, né? Que as temperaturas da superfície do mar no Pacífico Equatorial estão começando a ficar acima da média. E isso indica que já há uma evolução do clima saindo aqui, por exemplo, da região sul, né? Saindo da neutralidade para uma evolução do fenômeno ou evento El Niño. Isso significa, e ainda eles ressaltam nesse prognóstico, que não tem ainda como informar ou estimar se esse El Niño vai ser fraco, moderado, ou seja, não dá ainda para afirmar a intensidade desse El Niño. Teria como explicar para a gente um pouquinho como é que essa questão fraco e moderado do El Niño, o que significa isso? Bom, ele é medido conforme a temperatura da superfície do mar, que é medida a temperatura lá no Pacífico Equatorial. Eles têm uma média, por exemplo, de cada mês. Então essa média, quando as temperaturas estão um pouco abaixo ou começa a ficar abaixo da média, não há ali digamos assim, uma evaporação maior porque a água está mais fria. Sim. Então para a região sul significa laninha. Esse ano está ocorrendo ao contrário. A temperatura da superfície do mar está evoluindo, está ficando acima da média. Então, já dizendo que está saindo da neutralidade, que é o que nós tivemos praticamente no inverno, para uma evolução de El Niño. Bom, significa que eles têm uma média de cada mês ou desse período, que eles podem dizer, bom, se está muito acima da média, está um pouco acima da média, está muito acima da média, eles podem dizer assim, quanto mais alta tiver a temperatura ali naquela região, significa que tu vai ter uma evaporação maior. Há um carregamento maior das nuvens quando elas passam ali. E elas passando ali, essas nuvens carregadas, elas descem para a região sul, Uruguai, a Argentina, e
para nós aqui vem em forma de chuva acima da média também. Então, o El Niño, para nós aqui, principalmente, se for no verão, é ótimo. Principalmente para a soja. E na saída agora do inverno, entrada da primavera, chuva muito acima da média, como que vem ocorrendo, principalmente nesse mês de setembro. Para você ouvinte ter uma ideia, a média do mês de setembro, ela é aqui em toda a região e é o mês que mais chove em todo o estado, e a média normal histórica é a mais alta do ano, é de 200 milímetros. Nós já temos, até amanhã dessa terça-feira, um acumulado de 287 milímetros. Isso já significa que nós tivemos nesse mês 45% já acima da média. Já sendo o segundo acumulado maior de chuva para o mês de setembro nos últimos 18 anos. Até então, o setembro de 2009, nós tivemos um acumulado naquele ano de 409 milímetros. Então, não está muito bom essa chuva agora nesse período e como a gente vai ter chuva semana que vem... Quer dizer, vai persistir então vai persistir. Essa semana, que seria a primeira semana da primavera e a última semana de setembro, já tem um acumulado significativo de chuva e essa chuva tende a se estender até sexta-feira. E isso para toda a região sul, no caso? Toda a região sul e a região norte aqui não é diferente, né? Porque aqui na região norte é que pode chover mais ainda. Tu fala na região norte aqui do Rio Grande do Sul, mas a região sul como um todo, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Bom, ali no Paraná é que pode chover mais também do que aqui no Rio Grande do Sul, principalmente essa semana. E também, a média não deve ficar muito diferente da região sul, pelo que eu sei, a experiência que a gente tem e as informações e o acompanhamento que a gente tem, geralmente, mesmo com El Niño, as chuvas são um pouco mais baixas no norte do Paraná. E aqui para nós, assim que a gente sai de uma estação seca, que é o inverno, passa a ter a primavera, ela é uma estação úmida. Então, além de ser a estação que é a mais bela de todas, mas ela é complicada, porque a primavera, principalmente no mês de setembro, é a estação das temporais, é a estação que causa transtorno com mais frequência, enfim, a agricultura, as cidades, através dos temporais, danos, né? Então, é uma estação complicada. Você é uma pessoa que a Embrapa em si, né, é muito procurada pelos agricultores, pelos produtores, para saber essa questão do tempo, como é que está, né? Os produtores têm tido muitas dúvidas, o que está acontecendo aí nos últimos dias. Nós tivemos aí um inverno, né, que foi rigoroso. O que a gente pode esperar aí da primavera, do verão? Então, você já falou da questão das chuvas, mas vai ser bastante quente também, a respeito do clima. Vamos pegar um pouquinho o inverno que você falou, que é importante. O inverno esse ano, ele teve uma característica que muitas pessoas estão achando que ele foi um inverno de frio intenso, certo? A média na nossa região e no estado são de 12 a 14 geadas por ano. Essa é uma média. E esse ano deu 11. Só que nós não tivemos temperaturas negativas abaixo de zero, tivemos 2 temperaturas negativas. Mas o que mudou? Para você e o ouvinte entender. A média da umidade relativa do mês de agosto, 74. Terminou em 80 e, se eu não estou lembrado assim, 81. Choveu mais? Não ficou um pouco abaixo da média. Mas foram quase 17 dias de registro de chuva com céu encoberto, pouca insolação, que a gente também trabalha e registra. A gente tem um medidor lá que registra o período de insolação. Também a temperatura, em média, ficou 1 grau e 7, 8 décimos, também abaixo da média. Então nós não tivemos um que as pessoas acham que foi um inverno de frio intenso, porque nós tivemos vários dias com muita nuvem, chuva, e uma temperatura, digamos assim, tinha uma mínima de 4 pela manhã e uma máxima não passando dos 8. Então não houve aquecimento naquele dia. Por isso que muitas pessoas, porque até agora o inverno mais frio que nós tivemos e rigoroso, com quase 20 e poucas geadas, foi o inverno 2016. Certo. E então a gente pode esperar o que os produtores, que a Embrapa tem dito para os produtores que buscam as informações? Assim, pela minha experiência, já com 20 anos lá, trabalhando com o Dr. Gilberto na área de climatologia, após aí, quando começou a funcionar a agricultura de precisão,
os agricultores, as cooperativas, enfim, venda de insumos, eles começaram a ligar mais e usar essas informações. Né? E também não é só isso, a gente também começou a trabalhar muito quando as seguradoras, até mesmo o seguro agrícola, eles começam a procurar por laudos. Certo? Porque hoje uma seguradora, desde um eletrodoméstico, de um pavilhão, de um galpão, de um sistema de televisão, de monitoramento, são aparelhos que muitas vezes são muito suscetíveis à trovoada. Houve muitos, como vocês sabem, fenômenos aqui na região. Aí eles vão lá, a gente fornece um laudo meteorológico, porque tudo que acontece num dia a gente tem registrado. E aí começou muito, por exemplo, assim, direção do vento, a velocidade do vento. Olha, principalmente aqui na região, vamos fazer uma aplicação aérea aí com avião. Olha, como é que está a velocidade do vento aí? A gente tem lá que mede a velocidade do vento. Tem a velocidade acima de 5, 6, não, então não vai dar. Umidade relativa muito baixa. Até chegar lá evapora. Começou a usar, até está disponível no nosso site, quando eles viram que, principalmente no mês de agosto, início de setembro, quando não tem previsão de geadas tardias, como não houve ano passado nem esse ano geadas tardias, são aquelas que ocorrem no início de setembro, Moisés. E nós já tivemos, em 2012, uma temperatura negativa no dia 26 de setembro, e tivemos outra em 2014, 2015, que conforme o Cláudio Doro conversou comigo, houve uma quebra aí de 40% nas lavouras de trigo. Sim. E também em alguns lugares tiveram que replantar o milho. E aí eles começaram a notar que se você tinha uma determinada temperatura no termômetro de profundidade de 5 e 10 centímetros, que é mais ou menos ali onde fica a semente quando é plantada, e tendo umidade, eles viram que conforme plantava com uma determinada temperatura daquela profundidade do solo, a planta, uma emergência um pouco mais rápida do que seria o normal, e também as plantas com mais vigor. E isso também começou a ser feito experimentos na Embrapa lá e mostrou que esse era o caminho. A informação se transformou em tecnologia, então, para melhorar a produção da lavoura. Que pareça, Moisés, eu quando fui em 98 lá, que o chefe da época me deu aquela atribuição, claro, e me proporcionou vários cursos, eu nunca imaginei que isso ia virar uma bola de neve como é hoje. Não só agricultura, construção civil, as donas de casa quando querem lavar um tapete que precisa 3 dias de sol, elas ligam lá. E então isso virou uma ferramenta, e principalmente a agricultura, que é o que mais usa. Então tá certo, olha, muitas informações importantes e interessantes. A gente te agradece a tua presença por trazer essas informações para a gente, Veidonei Sampaio, que é observatório meteorológico da Embrapa Trigo, em Passo Fundo, na região norte do Rio Grande do Sul. Obrigado. Eu que agradeço, e até uma próxima. Se precisar, a gente está aí. Com certeza. Bom, vamos então agora às cotações. Vamos então começando com as cotações pelo farelo de soja em Ponta Grossa. Valor para hoje R$ 1.420, Paranaguá R$ 1.410. Também temos a soja, o valor da saca em Passo Fundo, R$ 89,50, Paranaguá R$ 96,00, em Rio Grande R$ 94,50, em Rondonópolis R$ 81,00. Temos também o valor da saca do milho em Passo Fundo, R$ 42,00, Ponta Grossa R$ 37,50, Rondonópolis R$ 27,50. Agora o trigo, a tonelada, em Santa Rosa R$ 850,00, em Dourados R$ 930,00, em Cascavel R$ 900,00, em Carazinho R$ 850,00. Agora o arroz em casca, em Pelotas, R$ 45,20. Cachoeira do Sul, R$ 45,55. E em Jaraguá, R$ 48,50. Vamos agora ao feijão. Feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 102,50. Temos também o feijão preto em Santa Maria, R$ 120, Lagoa Vermelha também R$ 120. Temos também a cotação do boi gordo em Barretos, valor da arroba R$ 151,00. O boi gordo no Rio Grande do Sul, R$ 4,30 o quilo. E a arroba em Tocantins, R$ 139,00. Temos o suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, preço do quilo R$ 13,20.
O suíno vivo no Rio Grande do Sul, valor médio, R$ 2,84 o quilo. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,05 o quilo. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,25. Agora as informações de economia. Para começar as informações de economia, eu quero trazer aqui um dado que foi divulgado hoje pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, ou seja, pelo próprio Banco Central, né, que é a ata da reunião do Copom. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define a taxa básica de juros, a taxa Selic. Na semana passada, então, né, o Copom decidiu por manter a taxa Selic em 6,5%. E aí, então, hoje foi divulgado a ata, que o mercado ele presta atenção nessa ata para saber quais foram os motivos, né, que o Copom manteve essa decisão de manter a taxa básica de juros, né, decidiu por isso, e além disso também, qual é a expectativa, o que se pode esperar da taxa básica de juros nas próximas reuniões. Lembrando que a próxima reunião do Copom vai acontecer no final do mês de outubro, depois das eleições. Bom, o nível de repasse da alta do dólar para os preços no Brasil, segundo mostrou a ata, tem se mostrado contido, com exceção de alguns preços administrados, entre eles os combustíveis. Mas medidas de inflação indicam alta dos preços, estão em linha com a meta que deve ser perseguida pelo Banco Central. Esta é a avaliação, então, que está na ata dessa última reunião que eu expliquei agora. Segundo esse documento, o Copom debateu o repasse da alta do dólar para a economia brasileira. O comitê ponderou que a intensidade do repasse depende do nível de ociosidade da economia e das expectativas de inflação. O comitê diz que vai continuar acompanhando diferentes medidas de repasse cambial e acrescentou que a sua atuação deve ser apenas sobre a propagação dos preços na economia, efeitos que podem ser mitigados pelo grau de ociosidade na economia e pelas expectativas de inflação ancoradas nas metas. O Copom, então, optou por não sinalizar qual vai ser o próximo passo na definição da taxa básica de juros na reunião marcada para o final de outubro, como eu falei. Só para a gente ter uma ideia, para entender, a meta de inflação para este ano agora de 2018 é de 4,5%, né? Essa meta tem limite inferior de 3% e superior de 6%. Para o ano que vem, meta 4,25%, com um intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%. E aí, para alcançar esta meta de inflação, o Banco Central usa como instrumento a taxa básica de juros. Como a gente está dentro, né, dessa meta agora, com a taxa de inflação, o Banco Central, mesmo tendo aí a taxa básica de juros mais baixa da história, né, ele resolveu manter. E dependendo aí de a economia absorver e causar inflação com a alta do dólar, ele pode mexer ou não na taxa básica de juros. Como eu disse ali na ata, deixou bem claro que o Copom não disse o que vai fazer ainda, porque depende muito, né, dessa transferência, dessa alta do dólar também para os preços da economia. Outro dado que foi divulgado hoje é que o faturamento da indústria nacional de máquinas e equipamentos alcançou 7,26 bilhões no mês passado, 11,9% a mais do que o montante registrado em agosto de 2017. Os dados foram divulgados hoje pela Abimac, né, a entidade que representa as empresas do setor. Agora há pouco, na parte do agronegócio, né, falei sobre as exportações e importações de máquinas agrícolas, que também entra nessa conta. Na comparação com julho, a alta nas vendas dessa indústria, entre entregas ao mercado doméstico e exportações, foi de 6,4%. Esse resultado leva para 49,7 bilhões de reais o faturamento das fábricas de bens de capital mecânicos nos 8 primeiros meses do ano, o que corresponde a um crescimento de 5,9% frente ao mesmo período do ano passado. Tem aqui também algumas informações relativas a consignado, que eu achei interessante trazer aqui, né, essa informação, porque a partir de amanhã, que é dia 26, os trabalhadores do setor privado, eles poderão contar com uma nova opção de crédito, que é o empréstimo consignado com o uso do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como garantia. Por enquanto, só a Caixa Econômica Federal está oferecendo essa linha de crédito, segundo informou o Ministério do Trabalho.
esses empréstimos poderão ser pedidos em qualquer agência do banco. De acordo com o Ministério, essa nova linha de crédito vai estar disponível para 36 milhões e 900 mil trabalhadores com carteira assinada. Os juros não poderão ultrapassar 3,5% ao mês, percentual até 50% menor do que o de outras operações de crédito disponíveis no mercado. O prazo para pagamento vai ser de 4 anos ou 48 meses. Bom, agora vamos ver como é que se comportou o dólar e também a Bolsa de Valores, né, nesta terça-feira, dia 25 de setembro. Primeiro, eu quero trazer aqui as informações, né, com base na análise feita pelos analistas de mercado que acompanharam aí o desempenho da Bolsa hoje. Os analistas dizem que a forte valorização das ações da Vale, que subiu 3,26% hoje, ajudou na recuperação do Ibovespa hoje à tarde, durante a tarde, num dia que era marcado até então, né, até ter essa recuperação, por um mau humor, depois da pesquisa Ibope, que foi divulgada ontem à noite. Nessa pesquisa Ibope, mostraram uma queda na diferença entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad para 6 pontos percentuais no primeiro turno. E no segundo turno, o petista Fernando Haddad venceria Bolsonaro do PSL de 43% a 37%. Então, após chegar a cair 1,26% na mínima do dia, o índice Bovespa se recuperou e fechou com ganhos de 0,83% hoje, aos 78.630 pontos, próximo de sua máxima do dia, quando avançou 0,9%. O dólar comercial seguiu também o movimento de virada e após chegar a bater R$ 4,13 na máxima do dia, ele fechou com perdas de 0,12% e fechou cotado a R$ 4,08, R$ 4,0830 na venda. Ficamos então por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, agradecendo a sua audiência, lembrando que você pode acompanhar o programa gravado ao vivo depois nas redes sociais, também no nosso canal no YouTube. Você pode participar do programa mandando aí o seu recado, né, a sua pergunta, também a sua sugestão nos canais e também pelo WhatsApp no número 54991169140. Pode mandar vídeo também e sugestões. Lembrando que mais informações e notícias sobre o agronegócio atualizado durante todo o dia, todos os dias de segunda a sexta-feira, tem no site destaquerural.com.br. Obrigado pela audiência e até amanhã. Destaque Rural Notícias. MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.